Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo de número... Êxodo está lá no Velho Testamento, é bem fácil, porque é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 12. Nós, semana passada, hoje é a segunda parte do tema cruz e ressurreição, né? O tema do slide está lá. Cruz e ressurreição, a esperança que transforma. E nós dividimos esta mensagem em duas. A primeira parte foi domingo passado, falamos sobre a cruz. Falamos sobre uma palavra de Cristo, quando ele estava naquela cruz, e a palavra dele foi, está consumado. Então, se você não participou do culto semana passada, vai até o nosso canal do YouTube, né, e assiste a primeira parte desta mensagem que foi dividida em dois. Hoje, nós vamos passear um pouco mais profundamente no momento em que a Páscoa foi instituída, onde tudo começou. Foi em Êxodo. Lá em Êxodo, Deus instituiu a Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa comercial dos nossos dias de hoje. A Bia gravou um vídeo para o nosso Instagram essa semana, e se você assistiu no Instagram, se você está atento ao nosso Instagram, é bem aquilo. A Páscoa não é uma questão de chocolate, de coelhinho, né, de ovo, mas é uma questão de sangue, é uma questão de dor, de sofrimento pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de, ouvindo a mensagem, mudar de reino. Tem dois reinos neste mundo, atualmente. O reino da luz e o reino das trevas. Tem duas opções de vida atualmente na Terra. Um dia isso vai acabar. Um dia esta oportunidade de entrar para a luz vai fechar. Um dia esta oportunidade de entrar para a vida vai acabar. Mas neste momento, desde a vinda do Messias, desde a vinda de Jesus, existem dois tipos de vida. A vida com Deus e a vida sem Deus. A vida sem Deus é uma vida baseada na sua mente, nas suas vontades. E as maiores desgraças da sua vida e da humanidade existem porque a gente anda na nossa mente, a gente anda na nossa vontade. E quanto mais andamos fazendo a vontade da nossa mente, a vontade das nossas ideias, as vontades dos nossos desejos e corações, a gente provoca dor para a vida da gente. Está aí a humanidade. Mas existe a oportunidade de você sair da vida, da sua mente, dos seus corações, dos seus desejos e entrar na vida com Deus. Existem dois tipos de coisas acontecendo na Terra hoje em dia, mas vai acabar. Existe a morte imperando, mas existe a vida disponível através de Jesus. E nós falamos bastante sobre a cruz no domingo passado. Hoje eu quero começar onde tudo começou, falando do Cordeiro. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Cordeiro é um animal, cordeiro é um bicho de quatro patas. Por que Jesus é comparado ao cordeiro? O que tem a ver Êxodo com a sua vida? O que tem a ver Êxodo com Jesus Cristo? Que impacto tem o Cordeiro Cristo na sua vida? É uma oportunidade que Deus dá para nós, mas Ele não vai obrigar ninguém a abraçar a oportunidade que Ele oferece. Deus nunca vai obrigar ninguém a escolher o caminho que Ele propõe. É uma questão de escolha pessoal, uma questão de escolha de fé, é uma questão de decisão sua, que caminho você vai seguir. Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar bastante alguns textos da Bíblia. Por quê? Porque a Páscoa é a data mais importante do calendário de quem é discípulo de Jesus, de quem é cristão, de quem é seguidor de Jesus Cristo. A Páscoa é a data mais importante do calendário cristão. Mas não é o Natal? Não, não é o Natal.
É a Páscoa. Mas e se Jesus não tivesse nascido? É fato que se Jesus não tivesse nascido, não teria Páscoa. Mas se Jesus tivesse nascido e ele não tivesse morrido no meu lugar e no seu lugar naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria salvação e todos nós estaríamos fadados à morte eterna. Mas por causa da cruz, todos nós temos a oportunidade de escolhermos se vamos seguir Jesus ou se vamos permanecer nas trevas e na morte. Ok, vamos ao texto de Êxodo, capítulo de número 12. E o que eu quero fazer? Eu vou ler do verso 1 ao verso 13, mas eu não vou ler direto. Nós vamos trabalhando ao longo do texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13, e vamos deixar o Espírito Santo falar conosco algumas coisas poderosas. Muito bem. Versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, quem vai falar é o Senhor, Deus Pai. E o que ele tem a dizer? Ele diz isso: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. Êxodo, a palavra êxodo significa saída. O povo de Deus ficou escravo no Egito por 430 anos. Várias gerações viveram, nasceram e morreram, e nasceram outras e morreram escravos. Quando Deus libertou o povo do Egito, e vocês todos conhecem muito bem a história do povo de Deus sendo libertado da escravidão no Egito, através de Moisés. Moisés é um personagem conhecidíssimo no mundo inteiro. Deus usou Moisés como um libertador para tirar o povo que estava escravo há mais de 400 anos, 430 anos, para ser exato. Imagina quem nasce escravo. Ser preso e tornar-se escravo já causa muitos limites na vida de alguém. Escravo não tem vontade própria. Escravo não tem saída, escolha de sair ou escolha de voltar. Escravo só obedece. E se não obedece, é chicoteado, preso e às vezes até sacrificado. Agora, você imagina as pessoas que nasceram escravos. Imagina o tipo de pensamento das pessoas que nascem escravos. Que tipo de mentalidade tem alguém que nasce escravo? Quem nasce escravo acha e pensa que este estilo de vida é o normal. Quem nasce escravo acredita que o estilo de vida que ela nasceu e cresceu é o normal. O escravo não consegue pensar que existe uma outra opção de vida. Por quê? Porque ele nasceu naquele meio de escravidão. Ele aprendeu com gente escravo. Quem nasce filho de escravo, aprende a ser escravo. Mesmo que não queira. Porque ele acredita que aquela é a única vida a ser vivida. A gente tem um ditado popular no Brasil que diz assim: filho de peixe. Muito bem, aplauso para vocês. Passaram no teste. Filho de peixe, peixinho é. De onde vem essa ideia de que filho de peixe, peixinho é? Tem um outro ditado que diz assim: tal pai, tal mãe. De onde vem? Que ideia está por detrás desses ditados? A ideia por detrás desses ditados é: assim como o pai vive, o filho vai viver. Assim como a mãe vive, os filhos vão viver. E é verdade. É verdade. E quando é que a gente usa esse ditado, filho de peixe, peixinho é, ou tal pai, tal filho? A gente usa tanto negativamente quanto a gente usa positivamente.
A gente vê o sujeito lá, que é vizinho na sua vizinhança, e aí você sabe que o pai é um bandidinho que rouba as mercearias, e aí ele tem um filho, ele nunca foi preso, mas ele é um ladrão, e o filho cresce com o pai que rouba mercearias. Não sei se você já ouviu a história de alguém na sua vizinhança ou na sua vivência. Aí o filho cresce, vira adolescente e começa a roubar também. Aí a gente sabe que o filho está roubando e a gente diz, tá o pai? Por quê? É triste isso, mas veja bem, traz a ideia de que assim como os pais fazem, os filhos vão fazer. Por quê? Porque eles observam os pais. Você quer saber por que seu filho mente? Você quer saber por que seu filho gosta de pornografia? Você quer saber por que seu filho destrata os mais idosos? Você quer saber por que seu filho é traidor? É só olhar para... Tá o pai, tá o filho. Agora, existe possibilidade de o pai ser justo e o filho injusto? Sim. Sim. Mas seja como for, em algum momento a história se repete. Por quê? Porque as pessoas crescem observando. Você sabia que a gente aprende mais por aquilo que a gente vê do que por aquilo que a gente ouve? Por que a cruz de Cristo é tão poderosa como símbolo do amor de Deus? Porque Deus não rasgou o céu, abriu a janela lá do céu e ficou gritando, eu amo vocês! Imagina, você está andando na rua e de repente uma voz forte, mais forte que a minha, grossa, profunda, sisuda, circunspecta, aquela voz grave, aquela voz de barítono. E aí abre o céu, você vê uma luz e a voz diz, eu te amo, Camila. Se Deus ficasse gritando do céu, eu te amo, não teria tanto poder quanto tem Jesus ter descido de lá e morrido na cruz por você e por mim. As ações mostram o poder do amor de Deus. As ações. E aí as ações dos escravos ensinam mais do que palavras. As ações de quem mente ensinam mais do que quem diz, filho, não minta. É aquele outro ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Os filhos de escravos aprendem a ser escravos com seus pais escravos. E Deus está falando aqui para um bando de escravos que tinha sido ou vai ser liberto. Nesse caso aqui, eles iam ser libertos de 430 anos de escravidão. Não é fácil para Deus transformar a sua vida. Não é fácil para Deus transformar a minha vida. Por quê? Porque a gente nasceu escravo. A gente pensa que só os de cores preta têm a experiência de escravidão. Isso não é verdade. A escravidão é uma condição de todo ser humano. O problema é que os de cor branca acreditam que nunca foram escravos. Mas foram. E são. A gente pensa que a pior escravidão do mundo é aquela que acorrentou os tornozelhos dos, eu tenho que dizer preto, mas eu não gosto dessa expressão, mas é o que está hoje em dia posto, né, na sociedade. Eu acho que da cor negra. Mas tudo bem. Temos vários negros de raça negra aqui. Né? Eu não gosto dessa expressão tampouco, raça negra, porque não existe isso. Raça negra não existe, assim como não existe raça parda, ou amarela, ou etc. A única coisa que existe é raça humana. Não existe na genética, nem na biologia humana,
uma diferença de raça. O que existe é a raça humana, e todos nós somos seres humanos, criados por Deus. Mas posto isto, a escravidão não é uma lágrima só daquele que é de cor negra, porque eu e você nascemos escravo do pecado. O que é escravidão? Não posso sair quando eu quero. Tenho que fazer sem receber pagamento. Se eu reclamar, eu vou preso e corro o risco de ser chicoteado. Vivo uma subvida. Vivo uma vida abaixo do que deveria viver, do que eu gostaria de viver. E assim vive a maioria das pessoas no mundo. Elas acham que são livres, mas por dentro são escravos. Escravos da mentira, escravo do sexo, escravo da bebida, escravo dos seus desejos, escravo da sua falta de controle. Quando vê já fez, quando vê já falou, magoa os outros, é ofendido, é escravo da ofensa, escravo da injustiça, escravo da amargura, escravo. Eu posso passar a manhã toda falando aqui de uma série de escravidão: escravo da prostituição, escravo da infidelidade, escravo da amargura, e essas coisas destroem o coração da gente, destroem os relacionamentos da gente, e o povo que Deus ia tirar do Egito era um povo escravo. Assim como eu e você. Só que eles eram escravos duas vezes. Escravo no Egito e escravos do pecado. E aí, olha só, Deus vai tirar esse povo do Egito através de Moisés. E aí diz assim: este mês vos será. O mês aqui é o mês de Nissan, no hebraico. O mês de Nissan, porque o calendário judaico é diferente do nosso. O nosso calendário tem Cristo como marco. O calendário judaico não tem Jesus porque eles não creram em Cristo como Messias. Então o calendário judaico começa num mês diferente do nosso. O nosso começa, o primeiro mês do ano é janeiro. Para o judeu, o primeiro mês do ano é março. É o mês de Nissan. É o mês onde está a Páscoa. Por isso que está escrito aqui: este mês será para vós o começo dos meses. Primeiro mês é o mês de março. 2025, o calendário judaico começou no dia mais ou menos 29 de março, e o primeiro mês vai até 30 de abril. Seja como for, é o mês de março que determina o primeiro mês do ano para o judeu. Aí ele diz: este será o primeiro mês do ano para vós, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Deixa eu dizer, gente, a Bíblia diz que Jesus é chamado por João Batista, no capítulo 1, verso 29 a 36 do Evangelho de João, quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, ali aos redores da terra da Galileia, na Jordânia. João estava batizando, João o Batista, aquele que perdeu a cabeça, lembra? E entregaram numa bandeja de prata, porque pregava a palavra de Deus, porque pregava a profecia de Deus. E João estava batizando as pessoas, porque as pessoas estavam ouvindo a mensagem de Deus na boca de João, e elas diziam: puxa vida, eu quero me arrepender. E João batizava aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. E qual não foi a surpresa de João Batista quando ele olha, ele vê Jesus. E quando João vê Jesus, em João 1 está registrado isso, versículo 29 a 36, ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, ele olhou para Jesus e ele disse: eis o Cordeiro. Agora lembre-se, quando começou a Páscoa? Em Êxodo. Quanto tempo tem Êxodo? Quando foi o povo liberto? Há 1700 anos antes do nascimento de Jesus. Então nós estamos falando de nós aqui hoje de manhã, para trás, quando a Páscoa começou, nós estamos falando de mais ou menos 4.700 anos, mais ou menos. Quando tudo começou. Então você entende por que Jesus é chamado de Cordeiro?
Porque Deus instituiu e disse que lá atrás, quando o povo saísse do Egito, eles deveriam separar um cordeiro. Mas vamos lá, vamos continuar lendo, versículo de número 3. Segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Diga, um cordeiro para cada casa. Eu gosto de frisar, bem-vindo, meus irmãos queridos. Eu gosto de frisar essa ideia de um cordeiro para cada casa. O compromisso de Deus e o sacrifício de Cristo é para você e para a sua família. Agora, não pensa que é assim de qualquer jeito. Então é para você, está garantido. Você não precisa fazer nada, então. Sim, você precisa crer e se render a Cristo. O cordeiro já está oferecido, mas se entregar a ele, no caso aqui de Êxodo, comer o cordeiro, é uma opção sua, é uma opção do povo. Deus diz o que você tem que fazer, mas obedecer é uma opção sua, é uma opção minha. Versículo de número 4 diz assim: e se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximos o tomem segundo o número de almas, cada homem conforme o seu comer, cada homem conforme o seu apetite. Por exemplo, Eduardo, que tem quase 2 metros de altura, deve ter um apetite de 2 metros. O Léo, que senta lá na mesa, deve ter um apetite de 1,5 m. 1,60 m, 70 m, não sei qual é a altura do Léo. Quem é o mais baixinho aqui, será? Será que é o Newton? Quanto você tem de altura, Newton? Não aumenta. 1,67. Então o apetite do Eduardo não cabe no estômago do Newton. E o apetite do Newton é pouco para o estômago gigante do Eduardo. E assim por diante. E ele está dizendo o quê? Olha, nós precisamos lembrar que o cordeiro não tem a ver só com a sua família, o cordeiro não tem a ver só com a sua vida, mas o cordeiro tem a ver com também você convidar seus vizinhos. O cordeiro deve ser oferecido para cada casa, mas lembre-se, o cordeiro não pode ficar só para a sua casa. Se a sua casa for pequena, chame seus vizinhos. Isso é testemunho. Isso é chamar as pessoas para conhecer a libertação de Deus, disponível para aquele que quiser, disponível para aquele que tiver vontade de aceitar, de receber na sua vida. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas, segundo o comer de cada homem. Por favor, irmãos, a Páscoa, segundo Deus, lá em Êxodo, e a Páscoa de Cristo, não é para a gente receber Cristo só para nós e para a nossa casa, mas é para compartilhar com o vizinho. É para compartilhar com o vizinho. E quando eu digo vizinho, eu não estou dizendo necessariamente o de cima, o de baixo, da direita, da esquerda. Eu estou dizendo para as pessoas que estão ao seu redor, que você conhece. Compartilhe o cordeiro. Compartilhe o sacrifício do Cordeiro, compartilhe o sacrifício de Cristo, compartilhe o perdão de Jesus oferecido na cruz para todos. Está disponível. Deus não empurra ninguém para dentro do reino, mas todos precisam ter oportunidade de ouvir. Tem crente que gostaria de empurrar as pessoas para dentro do reino. Então elas ficam acusando os outros, né? Não faz isso porque Deus não gosta, porque você quer, a pessoa nunca vai se converter, porque... A pessoa quer puxar pelos cabelos a pessoa para a igreja e para o reino. Não faz isso. O nosso papel é convidar, é oferecer uma oportunidade, como eu estou pregando aqui. Eu não vou puxar você pelos seus cabelos e nunca vou acusar você de nada. Mas hoje, como todos os domingos, é uma oportunidade para você entrar para o reino da liberdade em Cristo Jesus. É uma oportunidade. Mas as pessoas precisam saber. Verso de número 5. Vosso cordeiro será sem defeito. Olha que coisa, sem defeito. Um macho. Por isso que Jesus nasceu homem. Jesus nasceu homem porque o cordeiro que Deus mandou separar era macho. Foi escolha de Deus.
Agora, mais importante aqui, vocês devem escolher um cordeiro sem defeito. Que coisa! Esse sem defeito aponta para a vida de Jesus sem pecado. O cordeiro que vai ser oferecido na libertação deve ser um cordeiro sem defeito. Diga. Eu tenho defeito. Você tem defeitos. Nós somos tortos. Você tem um pé maior que o outro. Seu olho é um mais torto que o outro. Você só não vê porque você olha todo dia para ele. Você vê o olho torto do outro, mas o seu você esquece, não vê. Que a gente vê todo dia, a gente penteia o cabelo para cá para dar uma equilibrada, mas o braço da gente é um mais curto que o outro. O pé é um maior que o outro. Por isso que quando você vai provar um tênis, um fica mais largo, o outro fica mais frouxo, mais apertado. Pode ver. Sua perna é uma mais fina do que a outra. Gente, a gente é torto. Olha o torto aí do seu lado. Fala, bom dia, tortinho. Você é um tortinho bonitinho. Não precisa ficar falando. Às vezes você vai falar isso pra gente que você não conhece. Né? Você tem que é um tortinho bonitinho, mas você é torto. Eu sou torto. A gente é sem defeito, a gente é com defeito. Mas a gente não tem defeito só no corpo. A gente tem defeito na alma. A gente tem defeito no jeito de pensar, a gente tem defeito no jeito de agir, a gente tem defeito no coração, a gente tem defeito porque não consegue perdoar, a gente é rancoroso. Mas Jesus não. Deus falou, eu quero um cordeiro sem defeito, e Jesus não tinha defeito nenhum. Macho, sem defeito, sem pecado, com a alma correta, com a alma limpa de natureza. Continua. E aí o verso 5 diz, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia e congregação de Israel matará à tarde. Olha só, o cordeiro deveria morrer. Que horas deveria morrer o cordeiro? Sabe que horas morreu Jesus? Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E ele ficou sofrendo na cruz até às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus exclamou o que nós falamos semana passada: está consumado. Tudo que eu tinha para fazer para aqueles que querem uma nova vida está feito. Jesus sofreu e agonizou naquela cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. E em Êxodo, 1700 anos antes de Jesus nascer, Deus disse, o cordeiro deverá morrer à tarde. E Jesus morre às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus morre. Por acaso Deus tem poder de cumprir o seu relógio? Presta atenção, meu irmão. Será que Deus tem poder para cumprir o relógio dele e os planos dele? 1700 anos ele disse, antes de Jesus ele disse, o cordeiro deve morrer à tarde. E Jesus morre às 3 horas da tarde. Se Deus consegue cronometrar as coisas deste jeito, imagina o que ele pode fazer na minha e na sua vida se a gente se render a ele. Você acha que Deus não vai cuidar da gente? Você acha que Deus não vai? Você acha que Deus tem o mal para você? Você acha que Deus não pode cumprir suas promessas na minha e na sua vida? Por certo, Deus cumprirá cada uma das suas promessas na minha e na sua vida. Por quê? Porque Ele é um Deus que pode fazer isso. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, Ele é o Senhor que pode fazer tudo acontecer de acordo com seus planos, de acordo com seu relógio, de acordo com seus propósitos. Você e eu não conseguimos. A gente male levanta na hora certa. A gente male vai embora do trabalho na hora certa. A gente male consegue cumprir uma promessa. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo dito, Ele fará, e tendo prometido, Ele há de cumprir. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele vai cumprir as promessas. À tarde, o cordeiro vai morrer à tarde. Verso 7. E tomarão do sangue e o colocarão nas duas ombreiras, nos batentes da porta da casa em que vocês comerem o cordeiro. Vocês vão como que pintar o batente da casa com sangue do cordeiro. Sabe, irmãos? O único jeito de você ficar protegido, e eu também, das maldades deste mundo, das obras invisíveis de Satanás, dos inimigos, dos anjos da morte que rondam invisivelmente este mundo, o único jeito de você ficar protegido ou protegida é debaixo do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz aí, eu vou pular um texto para você ver o Êxodo aqui, olha, versículo de número 12, diz assim: porque eu passarei por toda a terra do Egito à noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homem quanto animal, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o verso 13. E o sangue vos será um sinal sobre as casas de vocês, em que vocês estiverdes, e quando vir o sinal do sangue, passarei sobre vós. A praga não estará sobre vós, para vos destruir, como eu ferirei a terra do Egito. O único jeito de estar protegido das pragas é você estar debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Você entende por que Jesus derramou sangue na cruz? Porque é o único jeito de Deus olhar sobre a sua vida, e a única forma, sabe, esse mundo está cheio de espíritos maus que você não vê. Esse mundo está cheio de anjos caídos, malignos, e estão tramando contra todos os seres humanos. O mundo está cheio de anjos caídos, eram anjos, e desobedeceram a Deus e caíram. E esses anjos caídos hoje são chamados de demônios. Você não os vê, mas eles estão passeando pela terra, passeando pela terra. Eles são como leões que estão rugindo, procurando uma presa. Às vezes você não entende por que tanta brigaiada dentro de casa. Às vezes não é só uma questão de briga de homem e mulher, marido e mulher, pais e filhos. Às vezes tem anjos do mal que você não vê, instigando o problema dentro da sua família, dentro da sua casa. E o único jeito desses malignos anjos invisíveis não tocar na sua vida e na minha é através do sinal do sangue de Jesus. Ponha o sinal do sangue nas portas, e quando a destruição passar, não vai tocar em você. Quando você vem para Jesus e entra para o reino de Deus, o sangue de Jesus fica sobre a sua vida e tudo que te pertence. Sua casa, seus filhos, seu trabalho, seu dinheiro, tudo que você possui, tudo que você é, tudo que você faz, fica coberto debaixo da aliança do sangue do Cordeiro, assim como em Êxodo. Jesus é o cumprimento de Êxodo. O Cordeiro era um animal em Êxodo. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro. Lá atrás, em Êxodo, onde você está lendo comigo, era o sangue de uma ovelha, de um cordeiro. No Novo Testamento, é o sangue do Cordeiro Jesus que nos protege. Se você olhasse, por exemplo, para Apocalipse capítulo 12, está escrito no versículo 11. Me ajuda aqui, diga: eles, pois, o venceram. Quem são esses eles? Todos que entraram para debaixo da aliança com Jesus. Eles, pois, o venceram, diga. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Já está na tela? Não? Tá bom, mas tudo bem. O único meio de você ser um vencedor espiritual na sua vida, na sua casa, é se você vence pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus
é o sinal da sua vitória. O sangue de Jesus é o único caminho de você ser um vencedor espiritualmente falando. Amém? Ok. Mas aqui em Êxodo tem uma lição maravilhosa. Veja só, eu estou fazendo uma comparação onde tudo começou em Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito. Daqui a pouco as crianças vão fazer uma encenação sobre isso. E eu estou dizendo que tudo isso foi cumprido em Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus, você está vendo isso comigo? Mas sabe, tem uma lição poderosa aqui em Êxodo, que você precisa ouvir com os seus 4 ouvidos. Pastor, mas eu só tenho 2, então arruma mais 2. Aí no versículo de número 8 de Êxodo, diz assim: e comerão a carne naquela noite assada no fogo e pão ázimos com ervas amargas. Diga pão ázimos e ervas amargas. Engraçado, não tem colinho nem chocolate. Mas tem erva amarga e pão ázimo. Sabe o que é um pão ázimo? Você já comeu. Pão ázimo é o pão sírio. O que é o pão sírio? É o pão pita. O que é o pão pita? O pão sírio é um pão sem fermento. Veja bem, cozinheiras de plantão e cozinheiros de plantão, levante a mão por gentileza. Lucas, ó, tem um monte. Quando você faz um pão com fermento, ele é mais rápido ou mais lento para chegar no ponto do que o pão sem fermento? O pão sem fermento é mais rápido do que o pão com fermento. O pão com fermento demora para levedar, para fermentar, até chegar no ponto ideal. O pão com fermento demora mais, guarda isso. Por que Deus disse, olha, vocês vão comer o cordeiro com pão asmos? Por quê? Porque é para comer com pressa. Faça o pão que fica pronto rápido, é água e farinha. Basicamente o pão sírio é água e farinha. E o pão sírio fica pronto rápido. O que Deus está dizendo para você? Quando você estiver diante do cordeiro, quando você estiver diante da oportunidade de Jesus falando com você, seja apressado em receber Jesus. Não fique esperando, quando eu vou esperar mais isso e aquilo na minha vida. Obedeça a Deus agora. Receba Jesus agora. Aceite a palavra de Deus agora. Seja apressado. É pão asmos. E as ervas amargas? As ervas amargas significam que o sacrifício de Jesus foi doloroso, mas tão difícil quanto o sacrifício de Cristo é viver sem Jesus, na escravidão do pecado. Quem vive na escravidão vive uma vida amarga. A erva amarga é para lembrar que a escravidão é ruim. A erva amarga é para lembrar que a escravidão é algo que destrói a gente, as nossas emoções, nossos sonhos. Escravo não tem direito a sonho. Quem é escravo não consegue conquistar os seus sonhos. E os sonhos de Deus para a sua vida. Não consegue ter uma vida eterna. Paz interior, alegria verdadeira. Não consegue. Então Deus está dizendo, você deve comer com pão asmo, rápido. Mas Ele vai deixar isso bem claro ainda. Olha só o versículo de número 8, mas o versículo de número 12 de Êxodo. Guarda tudo isso no seu coração, gente. Olha o versículo 12. Porque eu passarei, veja, começa lá, porque eu passarei, certo? Porque naquela noite eu passarei. Por isso Páscoa. Páscoa, a palavra hebraica é Pessá. O que significa a palavra Páscoa? Passagem. Significa o quê? Que Deus ia passar. Deus ia passar sobre o Egito, trazendo salvação, proteção e destruição. Salvação e proteção para quem está debaixo do sangue. Destruição para quem insiste em viver fora do sangue, da aliança de Deus. Só que ele diz assim, olha, porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, ferirei todos os primogênitos. Mas o versículo 11, veja o versículo 11, aí de Êxodo 12.
Versículo 11 diz algo sobre o nosso tempo, sobre como nós devemos lidar com a mensagem de Jesus. Versículo 11 diz assim: assim comereis, diga comigo, com vossos lombos cingidos. Como diz lá? Desta maneira comereis, lombos cingidos. A Bíblia às vezes é difícil, eu sei, por isso que eu vou vir aqui para frente. Sabe o que é lombo cingido? Lombo cingido, os hebreus, eles não usavam calça como a gente. Eles usavam tipo um vestidão, uma coisa amarrada na cintura. E a abertura não era muito longa. Era um vestidão que ia até o pé. Era a roupa dos judeus. E Deus está dizendo para ele: quando vocês comerem o cordeiro, vocês vão comer com um lombo cingido. O que é lombo cingido? É levantar aquele saiotão lá e amarrar na cintura. Por que levantar o saião e amarrar na cintura? Porque vocês vão ter que correr. Vocês devem sair com pressa. Da escravidão a gente não sai sem pressa. Da escravidão a gente sai com pressa. Jesus é o caminho da liberdade do pecado. Jesus é o caminho da vida. Jesus é luz. Eu tenho pregado isso todo domingo. E como você sai da escravidão? Levanta o saião e perna para quem te quero. Sai rápido do pecado. Saia rápido da escravidão. Saia rápido da desobediência. Não demore, levante a saia para correr, para que a perna possa se movimentar mais. Por isso, lombo cingido, com a saia levantada. Para que a sua perna possa correr mais rápido, para que você possa andar mais rápido. Mas ele vai deixar mais claro ainda, ele diz no verso 11: com vossos lombos cingidos, com as sandálias nos vossos pés, com o cajado na vossa mão, e comereis com... Pronto, acabou. Gente, quando você está diante da pregação do Evangelho e você percebe que a sua vida é escrava do pecado, saia com pressa. Eu conheço pessoas na minha vida que frequenta a igreja, que ouve a palavra e fica retardando a sua decisão como se ela fosse dona do seu tempo. Você e eu não somos donos do nosso tempo. Quem garante que você vai estar vivo amanhã para fazer essa escolha? Deus está dizendo: tenha pressa. Quando o cordeiro está diante de você, saia rápido do pecado. Saia rápido da cadeia. Saia rápido da prisão do pecado. Saia rápido, porque você não tem controle sobre o tempo. E se Jesus voltar amanhã, será que você está debaixo do sangue? E se Jesus voltar esta noite, será que você saiu rápido do pecado o suficiente e Ele vai te levar para o reino da glória, para a vida eterna? Será que Ele vai me levar? Quando você está diante da palavra de Deus e sua vida está em desordem com a palavra de Deus, saia rápido. Não fique deixando para amanhã o que você tem que fazer agora. Não fique deixando para depois o que você pode fazer hoje. Deus não vai te empurrar para a vida com Jesus. Mas Ele está dizendo para você: faça a decisão hoje. Faça a decisão agora. Faça a decisão com pressa, rápido. Meu irmão, eu queria fazer essa comparação e está feito. Jesus é chamado Cordeiro de Deus e agora você sabe por quê. Porque Ele tinha que cumprir toda a palavra que Moisés tinha dito 1700 anos atrás de Cristo. Diga comigo: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado da minha vida. Agora cabe a você. Você lembra uma vez que Jesus estava sentado com seus discípulos e Ele fez um discurso que todo mundo ficou chocado? Foi na ceia. Ele pegou o pão e Ele disse assim, Ele pegou o pão e Ele partiu e disse: este é o que meu? Este é o meu corpo. Tomai e comei. Quando as pessoas, para você já está acostumado a ouvir isso, você nem se perguntou talvez por quê. Mas imagine as pessoas que ouviram isso pela primeira vez. Jesus pegar um pedaço de pão,
partir e dizer assim: este é o meu corpo que é partido por vocês, tomai e comei. Sabe o que as pessoas pensaram? Esse cara é louco, ele tá ensinando canibalismo. Pensaram que Jesus era um sujeito louco. Por que eles diziam isso? Jesus está ensinando canibalismo. E isso é tão triste porque os judeus sabiam de Êxodo 12. Eles sabiam de Êxodo 12. E Êxodo 12 dizia que deveria ser imolado, sacrificado um cordeiro, e que eles deviam assar o cordeiro, e que eles deviam comer o cordeiro. Quando Jesus disse, este é meu corpo, eles deveriam ter lembrado, poxa, Jesus está falando de Êxodo. Jesus é o cordeiro. Se lá atrás os nossos pais, os nossos patriarcas, lá em Êxodo, eles deveriam comer o cordeiro com seus vizinhos. Jesus está dizendo, eu sou ele, eu cheguei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas as pessoas ficavam fazendo elucubração na cabeça e esqueciam do que ele estava dizendo. E ele disse, este é meu corpo. Agora eu quero lembrar uma coisa poderosa, gente. A Bíblia diz que Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia, como um dia de hoje, domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Ele morreu como cordeiro pelo nosso pecado. Ele morreu para nos libertar. Ele morreu para dar o seu sangue em proteção da gente. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. E ele manda todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Sejam batizados em nome de Jesus. E recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Hoje é Páscoa. Páscoa fala da cruz do Cordeiro. Páscoa fala da ressurreição do Cordeiro. Mas Páscoa fala também que está reservado para você um novo céu e uma nova terra. Tem uma vitória final esperando por você. E eu quero fechar essa palavra falando dessa vitória final. E por que eu escolhi esse texto para falar, para fechar e falar da vitória final? Porque aqui nessa vida, a vida vai ser dura às vezes, tendo Deus ou não. Sem Deus é pior. Sem Jesus é pior, porque você não tem a quem recorrer. É como você pegar um processo, mandar para o advogado leva a primeira instância e você perde o processo. Aí o juiz manda para a segunda instância e você perde o processo na segunda instância. Aí a segunda instância manda para a terceira instância e você perde o processo no Supremo Tribunal Federal. Se você perdeu o processo no Supremo Tribunal Federal, você não tem mais chance. Certo ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui nessa vida a gente pode até perder o processo. Mas Jesus é nosso advogado que está sentado à direita de Deus e Ele vai julgar a nossa causa sempre. A sua causa não é perdida nas mãos do Supremo Advogado, do Supremo Juiz. Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus. E Ele está preparando uma casa linda para você. Mas só vai para lá quem está debaixo do sangue. Só vai para lá quem está debaixo da cruz. Só vai para lá quem comeu a carne do Cordeiro. Só vai para lá quem estiver debaixo do sangue de Jesus. Apocalipse, para fechar, Apocalipse 21. Apocalipse 21 para fechar e as crianças estão preparadas já. Aguenta aí, amor. Apocalipse 21, Ian. Apocalipse 21. Lá no final da Bíblia, né? Estou tentando achar aqui, pronto. Eu vou ler esse texto. Olha o que está reservado para aqueles que creem. Eu vi, aqui quem está falando é João na ilha de Patmos, que teve a visão de Jesus, diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. E ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Aleluia. Vamos ficar de pé, gente, para a gente orar? Enquanto as crianças podem vindo, podem vir. Não vai dar tempo para a gente orar individualmente, mas nós vamos orar com a mão no coração. Feche seus olhos, fica de pé, feche seus olhos. Você está diante de uma oportunidade de vir correndo para debaixo da proteção do sangue de Jesus. Você está diante de uma oportunidade, o que você vai fazer com ela? Eu vou deixar para depois. Ok. Isso é entre você e Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a Páscoa foi aberta a oportunidade lá em Êxodo, mas ela foi perfeita em Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, naquela cruz, naquele sangue, naquela ressurreição poderosa. E agora tem novos céus para nós esperando, Senhor. E ainda que a gente ande por um vale de dificuldades nesta vida, não temeremos, porque Tu estás conosco, o Senhor é nosso guia. E como cantamos nesta manhã, se o Senhor nos chamar, ou se Ele voltar, nós vamos para Jerusalém celestial, para o novo céu e para a nova casa. Em nome de Jesus, revela essas verdades a todos nós, Pai, por obra e poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar mais 2 minutos. Vou tirar.